Amém ou não amém? Que bênção. Bom, muito bom. Amém. Quando a gente pensa em remontar vidas, a gente pensa assim na reposição ou no conserto de uma parte do corpo, mas o remontar vidas também é isto, mas o remontar vidas vai muito além de um milagre, de uma cura. Quando a gente olha para os textos bíblicos, por exemplo, lá em Atos, logo no início, diz que Pedro e João eles estão entrando no templo e tem um homem, e aquele homem ele pede uma esmola e eles param e dizem: olha para nós não temos ouro nem prata, mas o que temos isto te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E ele levantou e diz, e de um salto, ficando de pé, um salto, eles entraram no templo e aquele homem entrou no templo com eles. Olha só, aquele homem que ficava do lado de fora, era entendido pelo judaísmo que era uma maldição, não podia entrar no templo. E agora ele entra no templo, a vida dele foi remontada. Quantas famílias são remontadas, quantas vidas são remontadas por causa da presença de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Marcos capítulo 10 fala de Bartimeu. Bartimeu ficou cego, não nasceu cego, e parece que a vida dele desmontou por causa da cegueira, e agora ele não podia provavelmente trabalhar, não tinha os recursos que temos hoje, não havia, naquela época, não havia como ele se habilitar, se preparar numa sociedade que encarava a doença dele como uma maldição, e por isso teria ficado cego. E aí ele ouve que Jesus está passando, ele grita, Jesus para, ele vai até Jesus, Jesus pergunta: o que você quer que eu faça a você? E aí ele diz: eu quero ver, outra vez ver, ou seja, tornar a ver. Eu quero que o Senhor remonte a minha vida. E aí Jesus disse que seja assim, e diz o texto que imediatamente ele começou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Olha só que remontagem extraordinária da vida desse homem. Ele agora não precisava mais que alguém tomasse pela mão. Diz que quando ele voltou a ver, foi restaurado, foi remontada a sua vida. Ele saiu voluntariamente seguindo Jesus, andando após Jesus pelo caminho. A vida dele foi remontada. Ele poderia trabalhar, poderia estudar, poderia estar com a família, poderia sair a hora que quisesse, porque a vida dele foi remontada. Então a Bíblia mostra que Jesus, ele está remontando vidas desde o Novo Testamento, do início do Novo Testamento até os dias de hoje. Isso não quer dizer que você vai ser perfeito, mas ele está remontando vidas socialmente, remontando casamentos, remontando vida de filhos, remontando atividade profissional. Ele está todos os dias remontando vidas. Mais do que remontar a visão de Bartimeu, ele remontou a vida inteira. Mais do que remontar a visão daquele homem que estava à porta do templo mendigando, ele remontou a vida daquele homem também por inteiro. Temos inúmeras passagens. Marcos capítulo 2 conta que Jesus entrou no templo e um homem que tinha a mão mirrada, a mão seca, e ele ficou escondido lá no templo, lá no final do templo, escondido, porque por causa do seu defeito ele não poderia estar dentro do templo, e ele fica escondido lá atrás. E aí Jesus percebe que havia essa dificuldade dele, e aí Jesus então diz àquele homem que está escondidinho lá atrás, Jesus diz assim: você vem para o meio. E ele que estava pensando que estava no anonimato por causa
da sua limitação física, Jesus diz: vem para cá, vem para o meio. E ele, que tinha a vida desmontada, porque não podia estar ali, e ele vem andando devagarinho no meio entre as pessoas. E aí, quando ele chega ali na frente, provavelmente a mão estava escondida para que as pessoas não vissem. E aí Jesus diz para ele assim: estende a sua mão. Imagina você a dificuldade. Jesus diz: estende a sua mão. E ele vai estendendo a mão, e diz Marcos capítulo 2 que quando ele levanta a mão dele é curada, a vida dele é remontada, e ele segue a Jesus. A gente, quando tem a vida remontada por Jesus, a primeira coisa que a gente quer fazer é seguir a Jesus. Todos eles, a Bíblia diz, eles seguiram Jesus pelo caminho. Nós encontramos em Lucas capítulo 8, Jesus tirou vários demônios de um homem, e quando Jesus entrou no barco para ir embora, a vida dele estava remontada. E agora ele vê Jesus entrando no barco, ele corre e entra no barco. Jesus disse: não, você volta para a sua casa. Ou seja, eu remontei a sua vida. Volta para a sua casa, deixa seu pai e sua mãe ver, e ao virem o que foi feito na sua vida, eles vão glorificar a Deus. E diz que ele sai pelo caminho voltando para casa e mostrando a todas as pessoas do seu aldeamento que Jesus havia remontado a vida dele. Jesus remonta vidas se a gente permitir. Cada criança está aprendendo, parece assim, mas as crianças são muito novas para aprenderem. O maior pregador da história do evangelho na modernidade chama-se Billy Graham. Billy Graham se converteu numa escola bíblica dominical, e aos 8 anos de idade ele entregou a vida dele a Jesus num evento como essas crianças. E Deus usou Billy Graham até o último dia da sua vida. No dia em que as Torres Gêmeas foram atacadas nos Estados Unidos, naquela noite eles fizeram um culto na capela no templo de Nova York. E eles fizeram um culto com o tema God Saves America, Deus salve a América. E eles chamaram Billy Graham para orar. Aquele pastor se converteu no IBF aos 8 anos de idade, e a América inteira ameaçada colocou toda a sua esperança na oração daquele homem. Deus salve a América. Deus remontando vidas, cidades, estados, países, continentes, através de missões mundiais. Deus remontando através de Jesus. Deus quer remontar a sua vida. Permita que Ele faça isso, você vai sentir a diferença. As pessoas na sua casa vão sentir a diferença. Mais do que os olhos, mais do que as pernas, mais do que a mão ressequida, Jesus quer remontar você por inteiro.